Coloquei 10 mil reais na caixinha da Nubank versus o MXRF11. Qual dessas opções vai te pagar um rendimento maior? Vem comigo que eu vou mostrar no detalhe qual que é a melhor opção para você. Primeiro, a gente vai ter que considerar o rendimento da caixinha da Nubank, que a caixinha da Nubank ela acompanha a nossa taxa de juros, então ela está 14,9. Então bora fazer uma simulação. Bom, primeiro a gente vai colocar 10 mil reais, que é o valor que a gente vai colocar dentro da caixinha da Nubank. Não vamos pôr valor aporte mensal, isso é super importante, a gente não vai fazer um investimento mensal. Hoje a caixinha da Nubank está pagando 14,9, mas como a caixinha da Nubank ela tem imposto de renda, esse rendimento ele acaba indo para 11,52. Por que 11,52? A caixinha da Nubank ela segue essa tabela aqui que eu vou colocar na tela, de 22,5% a 15%, então para um ano ela paga 20% de imposto. Então o que exatamente essa simulação é o que vai entrar no seu bolso pensando de rendimento, tá? Então vamos lá. Então, 10 mil reais aplicados, você teria um valor no final de 11.152, praticamente no período de um ano. Então, 1.152 seria só o rendimento que você teria dentro da caixinha, tá? Então, olha que bacana, no primeiro mês você tem um rendimento de R$ 92, depois praticamente 93. E aqui, depois de um ano, você já pula para R$ 100 de rendimento, né? Isso é muita coisa, pensando que você só tem somente ali 10 mil reais aplicados, né? Isso já é descontando o imposto de renda dentro da aplicação, né? E é interessante que quanto mais tempo você deixar aplicado, maior o valor vai aumentando, que é o efeito bola de neve, tá? A caixinha da Nubank, você não precisa reaplicar o valor mensalmente, diferente do fundo imobiliário, que eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, 10 mil reais, você teria R$ 11.152 descontando o imposto dentro da caixinha da Nubank, que é o investimento mais simples com resgate imediato. Porém, a caixinha da Nubank ela acompanha a nossa taxa de juros e a nossa previsão de taxa de juros para os próximos anos seria a queda. E como que eu sei disso? Tem um relatório que a gente chama de relatório Focus que mostra a projeção da taxa de juros para os próximos anos. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Então, esse relatório Focus é o relatório feito pelo próprio Banco Central e ele joga todas as projeções que ele acredita que vai acontecer nos próximos anos. Então, por exemplo, em 2025 a gente tem a projeção de inflação que está 4,85, então está uma projeção baixa, mas a nossa meta no Brasil seria 4,5, então está acima da meta. O PIB, nosso crescimento do país, o que mais nos importa aqui é o câmbio, né? O câmbio que é o dólar está 5,48 e a Selic está em 15%, tá? Então hoje a nossa Selic está em 15%, mas qual que é a projeção para os próximos meses, né? Isso que é a nossa maior preocupação. 2026, a projeção da Selic está em 12,5%, para 2027 10,5% e ela se mantém em 10%. Então praticamente a caixinha da Nubank ela tem projeção de queda pensando nos próximos anos. E a inflação ela deve se convergir dentro da meta. Lembrando que esse rendimento de 12,5% você tem aquele imposto de renda que eu falei para vocês, tá? Agora a gente vai fazer uma análise do MXRF11. Bom, entrei no site fiis.com.br, que é o maior site de fundos imobiliários que eu gosto particularmente. O fiis.com.br ele tem informação de rendimento, informação de rendimento por cota, né, o patrimônio líquido do fundo, e aqui o MXRF11 ele fechou em 12,05 de rendimentos, mas se você vai entrando dentro do site, ele vai falando da estratégia dentro do fundo, né, quem é o gestor, quem administra esse fundo, que é o BTG, né, o que ele compra, então é muito legal vocês darem uma olhada, né, o histórico de rendimentos dentro do site também, e o valor da cota, então tá 9,49, que é um valor ali super barato para você poder comprar fundos imobiliários, tá? Então, continuando aqui, a gente vai simular agora quanto que tá o rendimento dele, que tá 12,05. Então, a gente vai dar dentro desse site, vai colocar os mesmos 10 mil sem valor inicial, vai colocar 12,05 e vai fazer o cálculo. Então, aqui dava dando 11.152 a caixinha da Nubank. Quando a gente compara com o MXRF11, ele está 11.205. Por que os valores estão muito parecidos? Porque o MXRF11 ele acompanha a nossa taxa de inflação e paga 5%. Como a gente teve uma inflação em queda, o rendimento dele teve um rendimento muito parecido com a nossa taxa de juros, porém ainda superior. Se a gente for pegar a projeção do MXRF11 pensando para frente, ele vai entregar um pouco menos que a nossa taxa de juros. Mas olha que legal, ainda por conta dessa isenção que o governo dá, ele começa com R$ 95 e ele
ele fecha R$ 105,74 depois de um ano, né? Então, o fundo imobiliário ele te paga o rendimento na conta que você pode comprar, utilizar ou reaplicar, que é a minha sugestão que você faça ali a reaplicação, tá? E o bacana, lembrando que a carteira do MXRF11 ele é inflação mais 5, a gente olha aqui o possível rendimento dele. Se a inflação tá 4,31, ele vai pagar 4,31 mais 5, que daria 9,31. Então, a ideia do MXRF11, pensando para frente, também é ter uma queda de rendimento dentro dos investimentos. Agora você pode se perguntar, qual que é a melhor opção, Renato? A caixinha da Nubank ou o MXRF11? Eles estão praticamente pagando a mesma coisa. Bom, é muito simples. No longo prazo, os fundos imobiliários ele acaba sendo a melhor opção de todas. Por quê? Né? Porque eles são isentos de imposto de renda e se você tiver a disciplina de reaplicar o dividendo mensal, o efeito bola de neve, o valor vai crescendo e o valor vai te pagando rendimentos muito maiores, né? Já a caixinha da Nubank não tem esse benefício. Também a caixinha da Nubank é mais algo a curto prazo. Se você pensa em utilizar o valor daqui 6 meses, 3 meses ou até mesmo um ano, a caixinha da Nubank vai te atender muito melhor se a gente comparar com o MXRF11. Então tudo depende do seu objetivo. Se você pensa em utilizar a mais curto, iria de caixinha da Nubank. Se você pensa mais a longo prazo, o MXRF11 ele vai te atender muito melhor. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, compartilhe o vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!